Olá! Semana passada nós falamos aqui um pouco sobre o cristianismo, sobre a sua essência e aquilo que Jesus deixou como proposta de filosofia e de princípios religiosos. A nossa intenção é fazer uma sequência de 3 vídeos onde nós vamos tentar mostrar o espiritismo, moderno ou pós-moderno, onde nós temos uma visão espírita de certo modo linkada ao cristianismo. Então, antes de seguir, seria interessante entender o que é o espiritismo. Então, vamos partir primeiro do princípio da palavra espiritismo, O que significa a palavra espiritismo? Então, antes de mais nada, vamos tentar desvincular o espiritismo de religiosidade, tá? No seguinte sentido, vamos tentar entender o espiritismo como a ideia de que é possível o mundo material estar em contato com o mundo espiritual. Então, seria, de certa maneira, a gente partir do princípio de que os espíritos, o mundo espiritual, está, de certo modo, conectado com a gente aqui no mundo material. Então, esse seria o primeiro raciocínio. Então, para a gente entender um pouco mais sobre o espiritismo, a gente tem que tentar desvincular do conceito religioso e entender o espiritismo como algo que está profundamente ligado com fenômenos psíquicos. Então, a capacidade de intuir, ver, conversar, ouvir, por meio de alguma forma, de algum sentido, entrar em contato com o mundo espiritual. Então, os fenômenos psíquicos, que seriam os tais fenômenos espíritas, como a gente conhece como sendo os fenômenos espíritas, eles não dependem de religião, Isso significa que uma pessoa, numa missa católica ou em qualquer atividade da Igreja Católica, por exemplo, ela tem possibilidades de estar entrando em contato com o mundo espiritual e com fenômenos psíquicos. Ver, ouvir, sentir, pressentir coisas que vão além da matéria, tá? Então, isso não depende nem de religião. Uma pessoa sem religião nenhuma, ela pode ter esse tipo de vivenciar esse tipo de situação. Seja em situação de vigília, ou seja acordado, seja dormindo, dentro de determinadas condições específicas, ou até mesmo bastante inesperadas. Então a pessoa pode ter pressentimentos, Os pressentimentos são fenômenos de natureza psíquica, que nós podemos dizer que é espírita. Então, de certa maneira, o espiritismo ele existe mesmo sem que haja uma religião espírita em si, tá? Que quer dizer que uma pessoa católica ela pode estar entrando em contato com os fenômenos psíquicos da mesma maneira que uma pessoa evangélica, uma pessoa não cristã, uma pessoa islâmica, budista, uma pessoa dos cultos africanos, enfim. Os fenômenos psíquicos eles envolvem a humanidade porque nós entendemos que o mundo espiritual ele está o tempo todo acessando o material e vice-versa, O material também faz o mesmo. Então é nesse sentido que a gente tem que compreender o espiritismo. Se a gente for olhar lá na história da humanidade, a gente vai perceber que muito antes do cristianismo, a gente já tinha os fenômenos psíquicos, tá? Então, de certa maneira, se a gente for olhar lá as religiões pagãs, a gente vai perceber fortemente a presença do exercício do psiquismo, Daquilo que o espiritismo chama de mediunidade. Então você vai ter lá as sacerdotes, as sacerdotisas, que vão por meio de oráculos tentar aconselhar as pessoas, às vezes prever o futuro ou coisas do gênero. Então todas essas atividades psíquicas, elas estão no contexto do fenômeno espírita. Então o espiritismo que vai surgir depois, ou melhor, surgiu relativamente recentemente, lá no final do século XIX, nós vamos incorporar e vamos compreender de um modo mais, vamos dizer assim, codificado, racionalizado todo esse conhecimento. Então, a grosso modo, nós podemos afirmar que o ser humano ele é um indivíduo espiritual, É um indivíduo que tem os seus sentidos que vão além da matéria. Então, as pessoas são capazes, independente de qualquer coisa, seja em condição moral, está entrando em contato com esse mundo espiritual. Isso significa que as mediunidades ou os fenômenos psíquicos não dependem de evolução espiritual.
É um grande erro quando a gente imagina assim, a gente tem uma pessoa com grande capacidade psíquica, ela consegue ver, se comunicar com o mundo espiritual. E a gente pensa assim, nossa, esse indivíduo ele é muito evoluído. Não é nesse contexto, né? Ou seja, o fato da pessoa entrar em contato com o mundo espiritual não faz dela uma pessoa santa, porque os fenômenos psíquicos, eles independem da condição moral de quem está exercendo ele. Né? Então é muito sim, possível uma pessoa com sérios problemas, né, de estrutura íntima, pessoas que de repente cometeram até seríssimos erros, terem suas faculdades mediúnicas, suas faculdades psíquicas bastante desenvolvidas, tá? E isso de um modo algum pode ser confundido com santidade, né? Então a outra coisa que tem que também entender sobre os fenômenos espíritas, os fenômenos psíquicos, é que eles são sempre, de certo modo, o cumprimento de leis pré-determinadas por Deus. Então, não devemos entender os fenômenos espirituais como sendo algo sobrenatural ou miraculoso, porque não existe isso, né? Quando uma pessoa, por exemplo, faz algo que aos olhos de muitos pode ser, de repente, fantástico, e quando está pensando em fenômenos psíquicos, uma das coisas que mais nos chama a atenção da maioria é a mediunidade de cura, a capacidade de cura, e a gente achar, não, isso foi um milagre. Não, de certo modo, aquela pessoa que está operando uma determinada condição, ela está cumprindo nada mais, nada menos do que dispositivos que estão dentro da lei de Deus. Então, não é de modo algum algo miraculoso, algo que extrapola as leis da natureza. Então, é algo que a gente tem que ter em vista. Então, o que acaba acontecendo é que, de um modo geral, as pessoas têm uma educação religiosa que tende a ver os fenômenos psíquicos como sendo algo extremamente fora do normal, né? Algo sobrenatural. E o que o Espiritismo vai ter a dizer, que seria o nosso próximo vídeo na próxima semana, é de que os fenômenos psíquicos eles estão sempre dentro do contexto do natural. Não existe absolutamente nada sobrenatural num indivíduo que é capaz de fazer uma cura ou se comunicar com os espíritos ou de repente ter premonição e ter uma certa noção sobre certas coisas que podem estar por vir a acontecer, que vê e sente por outros canais além dos canais físicos. Então, semana que vem a gente pretende fazer a conexão entre o espiritismo propriamente dito como nós conhecemos hoje e o cristianismo. Então, até mais, grande abraço.